A TV Uberaba Online serve como plataforma para divulgação de diversos pontos de vista e opiniões. Qualquer comentário, imagem ou mensagem expressados durante os programas representam exclusivamente as opiniões dos indivíduos envolvidos, não necessariamente refletindo as visões do nosso canal ou de seus administradores. A TV Uberaba Online não assume responsabilidade pelo conteúdo das contribuições individuais, mas se esforça para proporcionar um espaço aberto, democrático e diversificado para a discussão e expressão de ideias. Fora da Caixa Podcast, estamos aqui para levar para vocês que nos acompanham tanto na TV Uberaba Online quanto no meu canal do Instagram, logo com o canal do YouTube também, Fora da Caixa Podcast. Qual que é o intuito? Trazer para vocês histórias reais de pessoas comuns que atingiram seu propósito, que conheceram o sucesso e que busca cada vez mais estar mais próximo ainda daquilo que almeja. Então, se você que busca uma transição de carreira, você que está no momento de idealizar, mas que não materializou aquele sonho, que não sabe por onde começar, tenho certeza que aqui você vai conectar com histórias reais e que fazem total sentido do sucesso que essas pessoas obtêm. Então, o meu primeiro convidado é um cara mega especial. A gente fez um contato há um tempo atrás, que antecedeu a minha palestra, que aconteceu em Uberaba. E esse contato ele se fortaleceu com o tempo e hoje ele está aqui como meu convidado, com uma história muito massa. Uma história que eu tenho certeza que vai mexer com vocês aí e vai possivelmente ampliar a zona de conforto, fazendo com que vocês consigam sair do ponto A para o ponto B, conectando com histórias reais. Então, aqui comigo hoje, Diegão. Quero que você fale para mim aí, Diegão. Muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu. E eu quero que você se apresente. Conta aí onde você está, para depois a gente começar lá do princípio, né? Que começou lá muito atrás. Tem alguns dias. E eu sei que algo que você imaginou um dia lá em 2014 se materializou em 2023. Seja bem-vindo. Prazer é meu de estar aqui, cara. Que isso. Não imaginava que o nosso contato lá atrás, né? Chegaria aqui, inclusive, algo que eu tinha... Não falo medo, mas assim, uma certa insegurança de sentar na frente, principalmente desse tanto de câmera aqui, ó, e trocar uma ideia. Mas assim, a gente troca ideias o tempo inteiro. A gente tá com clientes o tempo inteiro, a gente tá com pessoas ali o tempo inteiro querendo contar um pouco dela, saber um pouco de você. E isso pra mim é algo que eu nunca imaginava contar, né? Minha história. E um prazer, mais uma vez é um prazer. Hoje eu tô aqui através da OMI Barber Club, uma barbearia ali no Boa Vista, no Fidelis Reis, que apesar de ter pouco mais de 1 ano e 3 meses, ela já tem quase 9, né? Porque ela nascer primeiro, ela nasce aqui. Exato. Depois a gente põe pra frente. E determinados momentos você vai perdendo força em coisas que você não quer aceitar que você precisa fazer, mas que é necessário, né? Às vezes você precisa passar por algumas experiências de negócio, umas experiências de vida, que precisa te mostrar... te dar ali uma base pra você poder chegar no negócio que faz parte da sua essência pra você poder tocar. Nem sempre a falta de sorte é falta de sorte. A falta de sorte, em alguns casos, é sorte, né? É sorte, cara. Porque os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. É ter sorte no azar, né? Ter sorte no azar. E os planos de Deus, eles são sempre maiores que os nossos. E a gente só consegue perceber isso quando a tempestade passa e vem a bonança. Que aí vem o resultado daquele processo que você passou para chegar nesse objetivo. Seja ele o princípio do objetivo que você busca. Diegão, me conta aí, como é que é? Você começou a carreira na música? Então, eu comecei a tocar muito cedo, através do meu padrasto.
comecei a tocar, então assim, toquei muito rápido, aprendi Então, muito rápido. Fala o nome dele aí. Como é que ele tá? Ele tá Antônio. acompanhando? Não, meu padrasto é falecido, Falecido. chamava Antônio, mas meu filho chama Antônio por causa dele. Por conta dele. Então tem um amigo meu, André. André, um abraço. Você vai assistir esse episódio aí. Seu Antônio vai assistir nós lá do andar de cima. E com certeza ele deve estar muito orgulhoso de você. Muito feliz de saber onde você chegou, onde você está. E sabe ele nada de onde você pode chegar. Né? Mas eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele vai estar olhando por você aí. Prazer. Então, comecei tocando através de incentivo dele, de rodas de viola, né? Que a gente acompanhava. Comecei tocando viola caipira. Mas não é nada comercial, né? Trouxe a viola aí pra mostrar aqui, pra dar uma palhinha. Será que eu ainda lembro? Com certeza. Mas então, comecei com rodas de viola, mas por não ser algo comercial, que eu tocaria em qualquer lugar, peguei e fui aprender violão logo em seguida. E com poucos meses tocando violão, meus primos começaram a tocar na noite. Falei assim, vamos tocar? Vamos. Tocava por nada. Tocava por querer tocar com 14 anos, precisava de dinheiro, assim, né? Precisa, mas a gente tinha pessoas que financiavam, né? No caso, minha mãe. Uhum. Foi sempre nós dois até um certo tempo. E começando tocando. Fui tocando época de escola, tocava uma datinha outra, era de menor. De menor não, era menor. E tocando uma datinha outra. Quando eu entrei no ensino médio, eu passei em odonto, aí as coisas ficaram mais sérias, porque você começa a ter, além de estudar, você começa ali a ter um monte de contato diferente, né? Então você toca em mais lugares, você toca em República, toca não sei aonde. Então você começa a conectar com pessoas, e tudo é conexão. Conectei através, ainda no ensino médio, até com o Léo Lamboglia, do Trio Ternura. Conheço o Léo. Conhece o Léo? Uhum. O Léo é um amigo meu de longo. Foi cover do Mamonas Assassinas? Foi, com o Léo, Pé na Jaca, do Pablo, os Uhum. meninos todos. Então conectei com o Léo através do Dario. Você conheceu o Dario? Não, O Dario era hold da época da Esquema Livre, na época do Flávio Henrique. Então, assim, ele era professor de educação física e o Léo era amigo dele que completava a nossa educação física porque não tinha quórum. Os alunos não eram muito adeptos ao futebol e a gente trazia de fora. Então, assim, foi conectando com eles, vamos tocar com a gente vai tocar no Partenon. A gente ia fazia ali com eles uma data, então eu entrei no mercado assim, tocando. Ô, Diegão, você tem uma cara de menino novo aí tá falando algumas boates que nem existe mais aqui, cuidado pra não revelar a idade aí. Eu tenho só 29, mas eu tenho cara de 35, tudo destruído, à noite mata a gente. Experiência de 50. Quem dera. Queria ter, né? Mas assim, é um processo pra construir isso. Então, aí comecei a tocando e fazendo faculdade. Tocando, fazendo faculdade. Aí não era algo que eu queria fazer. Porque quando a gente sabe que não faz parte da essência, acaba que a gente gasta mais energia querendo fazer parte daquilo do que... E você levou um tempo pra descobrir isso, né? Eu levei faltando um período pra eu acabar. Quer dizer, odonto são 5 Na períodos? Eu fazia integral, né? Eu fiz 3 anos e meio. 3 anos e meio. Fiz 3 anos e meio, Integral, 4 anos. Formava. Mas assim, não era algo que fazia sentido, não era algo que era algo que eu gastava energia pra poder Tinha tá alguém ali. que tinha o sonho de você ser dentista? Ou Não. a decisão de fazer odonto foi sua mesmo naquele primeiro momento? Totalmente oportunidade. Tava no segundo ano do ensino médio, eu passei em odonto em 3º lugar na Uniub. Falei, não, minha chance de eu acabar com o ensino médio de uma vez e sumi daqui. Prestei, meu Enem dava pra conclusão de ensino médio, eu usei e entrei. Assim, era meio que era um refúgio de não ter que fazer o ensino médio completo ali e já era algo que eu, querendo ou não, você olha pra o dentista ganha dinheiro. Uhum. Então, assim, o que mais ganha dinheiro? Tem um monte de coisa. Você sabe fazer? Você gosta de fazer? Então, assim, acaba que tive um exemplo esses dias agora de pessoas que sonhavam com a agenda cheia, sonhavam com dar aula e tudo mais. A hora que teve, ela viu que, assim, sonhei, mas não tinha a base que me deixaria satisfeito. Foi algo, assim, momentâneo. Então, assim, não era algo que eu sonhava. Foi algo momentâneo, que foi um refúgio do ensino médio, talvez. E a gente só vê isso hoje. Mas, enfim, nessa época, eu já tinha conhecido a Corleone, em São Paulo. Então, eu falei assim, vou montar. Só que eu precisava de dinheiro da minha mãe. Vou montar? Não, eu não cobro. Minha mãe corta cabelo, tem 35 anos hoje, né? 36, talvez. Já entendi do ramo, já entendi do entendi segmento. e tal. Só que ela falou assim, na época, a gente tava falando de corte de talvez 35, 40 reais, enquanto todo mundo cobrava 15, 20. 2014, talvez. E nem tinha barbearia desse tamanho, igual tem hoje. E hoje tem muitas. Então ela fala assim, eu não cobro esse preço, você vai montar uma barbearia pra cortar cabelo de homem, que corta praticamente toda semana por esse valor?
Isso não dá certo, Não acreditou que não dá. isso pudesse Então eu dar fui certo. fazer odonto, era o que eu tinha pra fazer, que ela ia me ajudar e vambora. Fiz, comecei a tocar, comecei a ganhar dinheiro, tocava terça-feira no Central Pub. Só tem velho, mentira. Terça-feira, quinta-feira bombava. Sexta e sábado talvez dava um público diferente, mas terça e quinta tinha um público mais jovem. Então tocava terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Então fazia ali 5 datas por mês, na época ganhando 150, 200 reais, quando o cachê era bom. Mas não tinha um passarinho pra dar água. Ou seja, era 100% de lucro. 100% de lucro. Então, assim, foi o que eu fiz até ali. Só que chegou um momento que eu cansei, cara. Aí eu cansei, comecei a namorar minha esposa, a Natane. E acabou que você quer ficar no final de semana em casa, quer fazer um trem diferente. E acabava que eu tinha que tocar no dia de sair. Falei, mas eu fico à toa de manhã e de tarde. E ela trabalhando, E ela às trabalha, vezes? e à noite, às vezes, assim, até ela ia comigo. Mas chega um tempo que ela não vai em todo lugar. Porque ela trabalhava no serviço CLT normal. Então, horário assim, comercial, horário que exige comercial. acordar cedo, enfim. Aí, então, não dava pra acompanhar. Aí, chegava final de semana, ia ter um churrasco do não sei o quê, um casamento aonde, Réveillon, Natal, isso tudo eu tava tocando. Carnaval, não podia, vamos alugar um rancho pra ir pra... Não, vou tocar. Eu precisava tocar, Já porque tem na época de compromisso. carnaval as pagas eram dobradas, era paga boa. Então, assim, você vai perdendo momentos. E eu falei, você quer saber? Eu vou fazer alguma coisa. Aí foi onde eu fiz a primeira cartada. Meu sogro mexia com espetinho num bar, anexo a um bar, zero custo, zero nada. E o espetinho muito bom, só que na época o atendimento era muito ruim. Então, a galera passava, pegava o espetinho e ia embora. Passava, pegava o espetinho e ia embora. E geralmente público família. Ou seja, o espetinho era bom, mas o ambiente não Era era ruim, tão era um favorável. ambiente, era um boteco. Uhum. Então, assim, eu vi negócio. Aí, na época, música eu já não estava tão satisfeito e tal. Vamos montar um bar e você vai comigo? Aí, assim, a gente fez. A gente montou, fez. Ficamos um tempo ali em obra. E nisso, alimentando expectativa de cliente. Então, quando inaugurou bombando. E como no Uberaba, assim, é fase. Por mais que Momento, seja, né? é momento, é fase. E eu, entendendo quase nada de negócio também, não consegui levar pra frente. E você chegou a tocar nesse bar que você ou não? Você ficava só no mundo Não, estratégico mesmo? a minha regra era não ter música. Eu sabia a dor de cabeça que isso dava. Entendi. Então, assim, eu trabalhava só de segunda a sexta. Mas você largou de tocar porque você ficava preso no final de semana. Não, lá a gente trabalhava de segunda a sexta. Na verdade, de terça a sexta foi, cara. Nem na segunda a gente trabalhava. Aí depois a gente foi apertando as contas, a gente começou a abrir na segunda, tentando sábado e nada. E nisso, pagando conta. E pagando investimento, não sei o quê. E chegou uma época que a gente decidiu que não ia continuar. Porque do modelo de negócio que a gente tinha, eu precisava estruturar isso com meu sogro, que a gente tinha um combinado e tudo mais. Eu falei assim, entre renegociar, que não foi algo que a gente prometeu lá no começo, eu prefiro parar por aqui. Ou você segue aqui sozinho, ele não conseguia na época, ou você me fornece o espeto, ele também não conseguiu. Eu falei, então é melhor a gente parar, porque nesse modelo de negócio não tá sendo viável. Aí resolvemos parar, logo em seguida a pandemia. Meu Deus. Aí pandemia, eu já tinha fechado tudo, só tinha ficado com as contas, sobrou um restinho de dinheiro das coisas que a gente foi vendendo. O que eu vou fazendo? Assim, uns dias antes da pandemia, o que eu vou fazer? Pensei em montar uma franquia de pet shop, alguma coisa. Nada, pandemia. A pandemia consumiu todo o meu dinheiro. E... Investiu o quê? investi Onde? no quê? No Aonde? momento de Não tinha pandemia, não tinha nem por onde começar. Então, assim, durante todo esse tempo de bar e tudo mais, eu fui fazendo cursos de programação neurolinguística, que você também fez alguns. Fiz hipnose, fiz coach, fiz renascimento. E trabalhei no instituto que eu fazia esses cursos, né? Que eu Onde fiz, você inclusive, aprendeu o a meu fazer primeiro curso, você foi treinamento. instrutor. Alô, Alan, Amar e Ana Karina. Cara, foram foda na época. A gente construiu algo legal junto. A gente pôde impactar na vida de muita gente também. Inclusive, esse curso, ele acontece ainda... vamos dar crédito, né? Vamos Porque dar o curso crédito. é bom. Se você busca uma questão de autoconhecimento, se desenvolver, aqui a gente vai falar muito sobre isso. Então, o Viver Fora da Caixa, eu também vou ter alguns produtos para apresentar para vocês, como a palestra Viver Fora da Caixa. A gente vai trabalhar com mentorias em grupos e mentorias individuais. Então, estar nesse meio, e aí o Diegão vai contar também que ao longo desse processo, o ponto de partida foi esse autoconhecimento, né, Diegão? Foi, cara. De buscar. Então, o Alan e a Ana, não sei se a Ana Karina ainda tá com ele, tá né? sim. Ela é firme lá. Hoje é o propósito, né? Propósito Inclusive, que acontece galera, achar. façam. O propósito transforma a vida. Transforma. Inclusive, talvez se eu não tivesse
todas as ferramentas que eu tive, que eu adquiri durante o processo, e também não fosse o momento de nascimento do Antônio, ali no começo de pandemia, talvez não estaríamos falando nesse podcast. Isso é muito sério, porque quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente está buscando evitar que coisas piores possam acontecer. E eu estou falando muito sério sobre isso, Sim. porque a gente sabe que hoje o Brasil ele lidera um ranking de jovens com o maior índice de suicídio entre 14 e 22 anos. Então, é uma geração nova que precisa de ter referências, né? Até no podcast que a gente apresentava aqui do Plantão Saúde, que inclusive tá para voltar. A gente em breve aí já teremos novidades sobre ele. A gente trouxe um gerontólogo que falava sobre o papel do idoso na sociedade moderna. O que é o papel do idoso, Diegão? É trazer referências de gerações passadas para essa geração atual, se embasar delas e poder seguir em frente com estrutura do que a gente viveu no passado recente. Mas enfim, aí você fez o propósito. Na época a gente fez um outro, né? Tinha outro nome também. Mas o Alan fez uma reestruturação de todo o projeto e tal. Fiz parte por algum momento. Só que por que eu parei? Cheguei num momento que tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha ali, eu não praticava comigo. Então, assim, se tornava incongruente. Eu tá ali mexendo com a galera, querendo extrair, fazer a galera viver fora da caixa. Isso aí. E eu não tava fazendo isso. Falei, não, então isso você aqui conseguia não faz despertar sentido. nos alunos ali o poder de realmente enxergar a vida por outra perspectiva, só que quando você olhava para sua própria vida não estava acontecendo. Não estava acontecendo, não estava fazendo comigo. Eu tava o dia inteiro em casa, porque a pandemia me prendeu em casa. Cara, eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, porque tocava, o que eu sabia tocar lá do começo eu já não podia, porque a pandemia parou. Curso, treinamento que dava renda, fechado numa sala, você não podia ficar. Bar, eu tinha acabado de fechar, vou investir em quê? Vou fazer, sei lá, não tinha o que fazer. Aí você já, o Antônio tinha acabado de nascer, o Antônio nasceu em 5 de fevereiro, acho que a pandemia foi 22 de março, foi 18 de março? 18 de março 18 de 2020, né? Então, assim, com menos de 2 meses, nós ficamos, aí a gente alugava, a gente tinha um rancho que a gente alugava na época, próximo ao Ubatã. E a gente juntou uma parte da nossa família que locava junto. Vamos pra lá, nós vamos fazer uma compra gigantesca de comida, de bebida, de suprimento básico mesmo. Nós vamos ficar lá os 40 dias. Quem for, se sair, não volta. Por quê? Você não sabia como que ia ser. Era pra gente estar lá até 2 anos atrás. 1 ano e meio atrás, né? Não é? Se eu tivesse ido ficar... Ninguém tinha essa previsão. Não tinha. Assim, esperava-se que 40 dias eram suficientes, né? Pra passar todo esse período de contaminação, mas... Não adiantou. Então aí, o que aconteceu? Chegou num momento que, de pós-pandemia, a primeira coisa que eu podia fazer era voltar a tocar. Então vamos voltar a tocar. Começamos a tocar. Aí eu já tinha aprendido, já tinha despertado lá atrás a vontade de empreender, né? Aí, depois que você vai uma vez, você nunca mais quer parar. Quer dizer, o mosquitinho do Já empreendedorismo picou, acabou. Picou, acabou. E então, aí o que eu fiz? O que eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando. Comprei alguns cursos de barbearia, porque eu acho que pra você fazer algo, você precisa pelo menos entender o que você vai fazer. Eu não era barbeiro, apesar de ir ali no salão da minha mãe, de outro cortar de um primo e tal, mas assim, por esporte, eu não sabia, não tinha base nenhuma. Fiz um curso com o Gustavo em Araxá, mais presencial, comprei alguns do Elias, e nisso comecei a fazer obra. Aí nessa época minha mãe ainda me ajudou, porque a gente vendeu a nossa casa do Tancredo Neves e voltamos para o início de tudo. Minha casa da minha mãe, que tem mais 2 do lado, ela foi para uma delas, eu fiquei na casa maior ali da frente. E vamos pôr esse dinheiro em quê? Vamos vender perfume, porque a gente não tinha tudo. Cara, tem essa história do perfume Tem a aí que você história me do contou perfume, e eu quero pô. que você fale aí, porque se quer empreender, tem várias formas de empreender, de multiplicar dinheiro. Cara, então assim, o que nós vamos fazer? Vamos vender perfume. Aí o que fizemos? Tinha algumas continhas da época do bar ainda, tinha um monte de conta ali do dia a dia mesmo que foi acumulando. E vendeu a casa, pagamos as contas que tinha, sobrou um dinheiro, vamos para o Paraguai. Vamos para o Paraguai, não fomos só para comprar, fomos para tirar uns dias ali, para levar o Antônio para passear e tudo mais, conhecer também, mas que a gente trouxesse uma compra para poder levantar mais grana ainda.
Então, trouxe um monte de perfume. Eu trouxe quase 50 mil em produto. 50 mil? Em 2, 3 mochilas. Dentro do carro. Eu, minha mãe, a Natana e o Antônio. Se a polícia tava lá. Nós pagando imposto até hoje. Perdendo tudo, os 50 mil que tinha pra apostar em algo. Assim, não foi todo direcionado pra essa parte da barbearia. Mas ele me deu ali o viver do dia a dia. Então, assim, aí a hora que a gente pegou... Ele te deu um respiro. Uma sobrevida, né? Deu. Então, assim, aí quando começamos a estruturar a barbearia, o que dá pra passar no cartão, o que nós temos em dinheiro que pode ser pago à vista que tá mais conta, e fomos montando algumas continhas que lógico que fica. E na hora que eu tava com a barbearia quase pronta, eu tinha um problema. Ô, Diegão, tô seguindo aqui no Instagram, onde a gente tá fazendo a transmissão ao vivo. Tem a galera aqui mandando um abraço pro Diegão, profissional aí, top. Ó. Salve Zamora. O que é Zamora? O Zamora é o Theo. O Theo é lá de São Paulo. O Theo morou muito tempo aqui. Foi pra São Paulo. Olha lá, ó. Tá falando da Polícia Federal só por causa dos perfuminhos. Ó, Mirelle aqui tá falando também, ó. Esse cara tem 29 anos, mas a experiência de vida é inspiradora demais. Você tá doido. Mirelinha. Alô, Polícia Federal, vem aqui. A gente desligou aqui os localizadores, não vai encontrar a gente, viu, Zamora? Então, fica tranquilo aí, porque aqui é um papo de transformação. E aí, a gente tá falando de que ano aí, essa era do perfume? Ah, pouco tempo. Nós estamos falando de novembro de 2022, 21. Novembro de 2021. Primeiro passo ali pós-pandemia. Então, só pra eu entender, o 2014, que foi quando a OMI nasceu, Não, mente, foi lá quando você tava na faculdade? Antes. Antes da faculdade? Ele nasce no ensino médio, quando Isso. eu conheço a Corleone, 2014. No fim do ano, eu passo em odonto e... O que dá pra usar do Enem? Vamos embora. Vamos pro Enem, aproveita, entra pra faculdade, pula essa etapa aí e vamos embora. Então, assim, não pule etapas. Isso não é pule importante, etapas. né? Porque uma hora te cobra. Se você não estruturar, se você não montar ali o alicerce, é igual uma casa. Primeiro, uma casa, você vai ali, o alicerce, levanta. Se a estrutura tá bem feita, não tem como dar errado. Por mais que você loque ela pra construir algo maior. Faz total sentido. Essa questão de não pular etapas, de seguir o processo, né? É o processo. O processo, ele é natural e ele precisa acontecer. E aí chegou em 2022... Em 2022, a barbearia, eu comecei a pôr no papel. Mas assim, pensando em plano, pensando em montar ali, às vezes, formas de assinatura, porque eu queria renda recorrente. Mas aí eu fui montando e tocando. Quando eu voltei a tocar, e tocando, e vendendo os perfuminhos, tocando. E daqui e dali, jogando um CS com os meninos aí, ó, que estão falando. Alô, Luanzinho, bom ou não? A galera aí. Aí, ó, o presidente... Pessoal, aproveita que vocês estão aí na live do TV Uberaba Online. Segue também no YouTube, TV Uberaba Online. Segue nós no Instagram também, tanto no da OMI, o do Diegão, o Fábio.melo. Sou Segue o Diego aí, Almeida. Sou o Diego Almeida. Vai aparecer na tela, nosso diretor, ele... Ó, vixe, mano, aí, ó, é bom mesmo, hein? Galera tá pedindo aí, ó, Guilherme Detone, presidente. Segue aí. Então, de onde paramos? 2022. 2022. Tocando, vendendo perfuminho daqui e ali. E 23, eu cansei de tocar de novo, cara. Cansei de tocar, eu já tinha aprendido a montar negócio lá atrás. Aprendido não, né? Tinha apanhado, ficado com conta, mas, cara, se não dá certo, vai pra outro. Eu costumo falar assim que tem duas formas. A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. E olha que interessante. O profissional ele tem que ser multitarefa. E aí você já tinha aprendido a empreender. Você já tinha uma carta na manga que era a música. Né? Que Sim. você já conseguia fazer grana com isso daí. E depois você também tinha essas expertise de revender produtos. Né? Então assim... E nesse intervalo ali de faculdade e tudo mais, por mais que eu ainda não tinha algo meu, né? Algo igual tive o bar, eu já empreendia na música. Eu tentei tocar colocar dinheiro em umas duplas e tudo mais, até começamos a andar, vender umas datinhas, chegamos a gravar com o Pinóquio. Uhum. E por desacertos mesmo contratuais, a gente não conseguiu levar isso pra frente, uma dupla daqui, muito boa por sinal, dupla de mulheres, mas não conseguiu andar. E depois vem mais um negócio assim, querendo ou não, é na música, mas já era um empreendimento. Uhum. Era algo de empreender. Depois o bar... Você já estava no ponto estratégico, não no operacional. Não, eu estava no operacional, mas diferente. Era um operacional diferente, não era só ir lá. Não era qualquer um músico.
Pelo menos eu tentava ali fazer alguma coisa diferente. Porque pra mim, cara, se for pra eu estar num lugar e não tá 100%, eu prefiro não estar. Prefiro não estar. Então, assim, comecei ali, fui pro bar, perfuminho, e 23 cansei de novo. Então, assim, de 23 eu intensifico mais estudando os cursinhos que eu tinha pra estudar e começo as obras mais ou menos em abril. Obra essa que era pra começar em janeiro, porque eu cheguei a negociar o ponto que a gente é hoje e eles não conseguiram, na época, dar o desconto que a gente precisava. Eu falei assim, ó, esse valor eu não pago, eu pago tanto, na época um salário e meio. E ele falou assim, não, esse valor eu não consigo, eu consigo 2.300, dava 1.900, diferença de R$400. Deu 3 meses pra frente, até olhei um outro imóvel no Fabrício, no sábado, na sexta. Falei, não, vou ficar com ele, segunda-feira eu trago os documentos. No sábado o dono foi lá e tirou a chave, segunda-feira eu não tinha um imóvel pra alugar. Aí eu falei assim, vou continuar procurando. Fui procurando, achei onde é a gente hoje de novo, passei lá, tava vazio. Aí eu liguei na imobiliária, falei, olha, já tem 3 meses que eu te fiz uma proposta. Se você pegar esses 3 meses que ele deixou de receber o valor que eu ofereci, dá muito mais do que a diferença que tá dando. Por ter ficado sem por ninguém. ter ficado fechado. Se você não fechar comigo hoje, daqui 3 meses... Pode ser que daqui 3 ser meses que você não feche. tá. Se você quiser passar a proposta de novo, eu quero. Cara, ele passou. A gente só tinha aquele dinheiro de negociar o que era melhor de desconto e cartão. Vamos pra dentro. Aí fiz a obra inteira. Quase no final da obra eu tive um problema gigante. Eu não tenho barbeiro, eu não sou barbeiro. E aí? Aí eu acho um cara, um maluco, que cortou 10 cabelos numa outra barbearia, fez o curso lá e apareceu. Falou, cara, eu quero. Eu trabalho 12 por 36, posso trabalhar até 5 horas num dia, no outro eu posso ficar até as 9, porque eu começo só no outro dia, às 7 da noite. Então ele ficava um dia até as 9, voltava no outro dia cedo e ficava até as 5. Porque ele entrava num 12 por 36 trabalhando num pátio do Detran. Falei assim, cara, é você. Você é o menino, nunca tinha cortado um cabelo, assim, recebendo do curso. Mas era o que eu tinha. Assim, era algo que eu planejava? Não, mas alguém planejava isso. Porque ele tá comigo até hoje, é um dos que mais faturam. Tá indo agora pra área de curso. Vou dar um crédito pro cara. Cara, ele tá aí no chat, o Mateusão é foda, cara. O Mateusão, inclusive, ele é ator também, né? Ele faz ele é gogoboy, né? Então, assim, segue lá no Instagram da Omni também, que vocês vão ver os vídeos que ele faz lá. O cara é extremamente criativo e realmente tá onde tá porque merece. Segue aí, ó. Sou Matheus Mendes. O cara é foda, filho. Ele é foda. Ele tá aí no chat, ó. Mas eu falo assim, o que é foda nele? Às vezes ali no momento não era nem o trampo, porque o trampo dele não era o mais foda. Não era o mais foda, ele não era o profissional mais disponível. Mas ele era o profissional que vestia isso aqui. Aí você pretende sonhar junto com alguém, cara. Você começa a sonhar junto com alguém, porque ele sonhava ser barbeiro, eu sonhava ser dono de barbearia, ter uma barbearia massa. Então, assim, casou a fome com a vontade de comer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer curso. O que eu comecei? Na época, quando surgiu esse problema de não ter barbeiro, eu formatei um textinho ali genérico. Um fornecedor na época me passou um monte de contato. Falou, esses barbeiros aqui todos eu acho que estão insatisfeitos onde eles estão. E eu peguei esse textinho genérico e mandei pra todos. Inclusive, me causou até problema com o dono de barbearia por aí. Porque os caras não querem perder barbeiro. Só que eu não sou o dono de barbearia que tem o ego por causa de cliente. Porque cliente não é da barbearia. Cliente é do barbeiro. É do barbeiro. Se o cliente fidelizar, é do barbeiro. Se a barbearia fidelizar, é da barbearia. Tem cliente hoje que chega e fala assim, eu quero quem tiver disponível. Você acha que esse cliente é de algum barbeiro? Não, ele é da barbearia. Ele foi feito ali, ele foi fidelizado pelo local, não foi fidelizado pelo profissional. Acontece de ter o ambiente, a energia do ambiente. Sim, também, mas eu falo assim, às vezes tem uma multifidelização, tanto do barbeiro quanto do local. E que às vezes, se essa parceria entre os dois profissionais, entre a empresa e o profissional se romper, ele acaba tendo ali 2 opções para ele ir, e ele pode ser que ele faça isso. Pode ser que uma vez ele corta com o barbeiro, uma vez ele vai lá. Então, assim, é normal. E a galera da barbearia, principalmente muitos donos de barbearia um pouco mais fechado, tá cada um com a pá na mão, cavando um buraco para entrar dentro. Quem tiver a pá maior, cava o buraco mais fundo, porque o cara tá brigando uma coisa que não é dele. Não é dele. Existe, assim, eu sei, né, e eu quero que você conte essa história aqui, porque ela é muito bacana, porque de todo problema, eu falo que todo problema ele traz por trás uma solução. E foi nesse problema que você se viu sem profissional qualificado que startou aquela ideia ou não? Foi em outro momento?
Você fala a ideia dos... Isso, daquela galera que tá indo pra lá. Então, Você quer falar sobre isso aí ou não? Vamos falar. Então, naquele momento que eu só tinha o Matheus, eu pensava que eu não... Cara, querendo ou não, era o que tinha. E se fosse pra eu escolher hoje, assim como qualquer negócio sustentável, né? Eles escolheriam um profissional que já tinha cliente. Então, assim, o Matheus precisava lapidar profissional. Cara, acontecia do Matheus sentar, inclusive até o Carlos, que é cliente dele até hoje, foi o primeiro corte que ele recebeu na barbearia. Tinha uma hora de almoço, ele gastou 1h40 para fazer cabelo e barba. E, assim, não era o melhor serviço. E o Matheus tinha outro detalhe, ele não sabia conversar, porque ele tinha tempo, ou ele focava tanto ali em entregar a técnica, o resultado, ou ele trocava ideia, senão ele gastava 3 horas. E se perdia ali no corte. Se perdia. Então, assim, o que aconteceu muitas vezes dele começar o serviço, eu sentar do lado dele e ficar trocando ideia com o cliente, fidelizando o cliente. Você acha que esse cliente às vezes voltou só porque rolou ali, não que não tenha sido fidelização dele, você acha que ele voltou só porque gastou 1h30 no corte? Talvez era um empecilho pra ele voltar. Mas não, rolou ali uma ideia, uma trocada de ideia. E o serviço dele, o Matheus, prestativo demais, sempre foi prestativo demais. E a gente foi construindo, moldando junto. Aí, nesse momento ali dos textos genéricos que eu mandei, um deles foi pra Mirelle. Que de primeiro momento ela me negou. Então, assim, o que eu vou fazer pra fazer ela pisar aqui? Porque eu tinha certeza que se pisar lá dentro, a gente vai trocar uma ideia e eu tenho certeza que a gente consegue... procurar encontrar um equilíbrio ali para poder construir algo junto, né? Ô Diego, só para fazer um adendo, e aí né, com a Mirelle você já estava com uma visão de segundo nível. Então, a Mirelle precisava me dar recurso financeiro, porque ela já tinha cliente. Então você já tinha uma visão de segundo nível que era diferente de quando você buscou pelo Matheus. O Matheus era um recurso que você tinha. O Matheus era o recurso que tinha. A Mirelle seria, talvez ali num primeiro momento, ela seria a primeira opção, porque ela já tinha cliente, ela já tinha experiência, ele não tinha. Então, quando eu falo pra você que seria uma visão de segundo nível, que você já tinha aprendido que com o Matheus você poderia e deveria ter contratado um barbeiro que já trouxesse cliente. Não. E aí, nesse momento, você viu a Mirelle com esse potencial. Não, a principal questão da Mirelle, quando eu levei ela pra pisar na barbearia, foi pra ela dar curso pro Matheus. Falei, vem cá ensinar esse menino a cortar cabelo que tá faltando. Então, ela pegou ali com ele e... O que nós vamos fazer? Se não me engano, foi numa terça-feira. Nós vamos parar na barbearia, ele vai fazer 3 modelos e eu vou ficar no pé dele pra ele ganhar agilidade e técnica também. E entre um modelo e outro, chegou um cliente e falou, a barbearia tá começando, você importa se ela atender esse cliente aí? A gente senta aqui e vai trocando a ideia. Aí a ideia, meu amigo, tá aí, já tem 1 ano e pouco, ela tá lá com a gente. Ela é esposa do Homem-Aranha? Cuidado com as identidades. Então, começou. Pessoal, se você estiver curioso sobre esse fato do Homem-Aranha, segue lá na barbearia que vocês vão ver lá o Homem-Aranha atuando. Aí vocês vão saber quem é a Mirelle também, obviamente. Bora lá. E a gente foi construindo, ela foi lapidando o Matheus, mais uma vez a gente vai pro Gustavo. Aí o que eu entendi dentro do Gustavo? Lá, a Mirelle tá falando que só fui pra dar o curso pro Matheus. Aí a gente foi num outro momento pra Araxá fazer curso. Aí quando a gente vai no Gustavo, eu já tinha uma mentoria com o Gustavo ali pra ele definir um pouco a estratégia que ele tinha, meio que ter uma referência mais próxima, né? De estratégia, de produto, de como era a gestão de equipe dele. Aí chegando lá eu entendi um negócio, que os profissionais dele ele tinha feito em casa. Putz, que ensinamento. Aquele foi o primeiro momento. Então assim, a Mirelle com sede de dar aula, que ela vai pra dar aula na barbearia pro Matheus, eu levo os dois depois pra fazer uma aula e viver um ambiente diferente. Então eu acho que a Mirelle não tinha nem feito curso, viu? Ela foi uma barbeira autodidata ali, que ela é maluca, filho. Ela pegou uma máquina, saiu mandando currículo pra barbearia, por mais que ela tinha sido recepcionista, e alguém contratou ela. E ela pegou e foi aprendendo. Ela falou assim, eu não sei não, mas eu tenho muita vontade de aprender. E quando você tem vontade, você faz tudo, né? Então assim, aí a gente foi fazer curso, eu entendi o modelo de negócio mais próximo. Aí, num outro momento, surge o Vitor. Aí o Vitor chama ela, eles já tinham trabalhado junto na época, ela era recepcionista, perguntou como que era, a gente trocou uma ideia, fez alguns ajustes ali, ele chega por volta de setembro do ano passado. E aí a gente faz essa parceria de serviços, de cursos, faz alguns cursos juntos e tudo mais,
E agora ele busca algo de mentoria, algo de aperfeiçoamento, grupo de estudo. E Falando nisso, o Vitor era pra estar aqui com a gente. Ele teve um imprevisto, não conseguiu estar, mas o diretor, tem aí o @, dele pra gente poder divulgar? Do Vitor. segue lá. Segue ele, o cara tem um projeto muito bacana também. Tem, olha lá, ó, Vitor Silva, barber empreendedor. Segue o Instagram dele aí, porque o cara é E é aquilo violento. que tá lá mesmo, cara. Depois que a mosquinha do empreendedorismo pica, ninguém quer mais ser somente colaborador, né? Tá lá, o Vitão lançando agora, daqui uns dias, o projeto dele, já começou a andar e tal, a mentoria. E então, assim, qual que é a ideia hoje disso? A gente sabe muito pouco, mas comparado ao universo da barbearia. Mas a gente sabe muito comparado a uma galera, cara. Apareceu um mentorado dele, que ele trocando ideia, mentorado de barbearia. Ele foi citar um exemplo, né, do lanche do McDonald's, que não é o mais gostoso, mas é o mais vendido. O cara não sabia o que era McDonald's, cara. Ah, mas existe isso? O cara, nível de consciência, cara tá no Maranhão. Será que ele nunca viu? Não, provavelmente ele já viu. Só que não é algo palpável pra ele, pouco interessante. Tanto é que se você for perguntar aí pra uma galera que, por exemplo, se você perguntar pra mim de casa de aposta, eu não vou saber de citar uma. Qual que aparece no jogo assisto o jogo do Flamengo, mas não sei de citar qual que aparece lá no rodapé do campo. Porque não é algo que faz parte, assim, que eu uso. Então, assim, ele não tem essa consciência porque não é algo que ele utiliza. Então, assim, a gente sabe muito pouco perante o universo de barbearia, só que tem muita gente que sabe muito menos que a gente. Isso que você tá falando tem muito a ver com o nível de conhecimento e aprendizado que você tem comparado a outras pessoas. Eu sei que tem várias pessoas que estão acima de você, sobretudo tem várias pessoas que estão num nível abaixo de você, no quesito de conhecimento, de aprendizado. Então, tudo aquilo que você sabe, com certeza você pode ensinar para alguém. Claro. Né? Então, e sempre fica também, né, um pouquinho de perfume nas mãos de quem oferece rosa. Então, assim, por mais que a gente precise vender esse produto, né, porque a gente não pode entregar também de graça, porque foi algo que a gente pagou para aprender. Se não pagou com o dinheiro mesmo, a gente pagou com o tempo. Pagou com ter que quebrar um bar lá atrás, ter que quebrar um monte de negócio, ter que aprender um monte de... Pagou com aprendizado, pagou com aprendizado ali, com muita coisa ali do dia a dia para poder chegar onde chegou. E assim, qual que é a vantagem de comprar de alguém esse tipo de conteúdo? Às vezes ele vai te mostrar um caminho ali que você não precisa passar pelo que ele passou. Você falando isso aí, eu lembrei, porque no treinamento do propósito, não sei se eu posso falar isso ou não, mas enfim, vou falar porque aqui é um espaço para aprendizado. Então, existem 3 tipos de pessoas: as tolas, as sábias e as afortunadas. Você deve ter pregado isso em algum momento. Quais são as tolas? Quer falar? Pode falar. Aquelas que não conseguem aprender nem com a experiência alheia, nem com suas próprias experiências. As sábias são aquelas que conseguem aprender com as próprias experiências, mas ela não aprende com as experiências alheias, mas são sábias de aprender com as próprias experiências. E as afortunadas, que são aquelas que não precisam de viver e aprendem com as experiências dos outros. Então isso aí é fenomenal. E é o que você está falando. Esse aprendizado tem um preço, porque você pega um profissional que está ali no começo e faz ele cortar a volta. Então isso é importante. Porque só você sabe o quanto você investiu de grana, de tempo, de dedicação, de noites talvez sem dormir, acordando cedo, pegando estrada perigosa, porque essa estrada para Araxá é extremamente perigosa. Então isso tudo tem um preço. Só que as pessoas, de forma geral, não querem ter esse desconforto de estar fora da caixa. Em algum momento ela pensa fora da caixa, executa fora da caixa e volta para dentro da caixa. Tem pessoas que nem sequer saem da caixa para pensar. Então, qual que é o foco desse podcast, das palestras? É mostrar que existe possibilidade de um pouquinho que você fizer de diferente, você consegue estar no mínimo na média, que já é um bom lugar. Porque hoje a gente percebe que, principalmente no âmbito profissional, existem vários profissionais atuando que estão bem abaixo da média. Né? Cara, tem. E eu falo o seguinte, cara. Eu vou falar do meu ramo, né? Porque a gente sabe que tem profissional atuando abaixo da média em todos os ramos. Todos os ramos. Mas na barbearia em si, cara, é um processo. Tem ali um momento que o barbeiro, sim, vai iniciar, assim como o Matheus iniciou lá atrás. Mas se ele acomodar ali com o início, com o resultado que ele entrega, ele vai ser um barbeiro medíocre o resto da vida. Então, assim, busca
conhecimento em curso. Tanto é que a gente tem e-mail ali que dentro uma cobrança um com o outro de fazer, bora fazer esse curso, bora fazer não sei o quê. Então, assim, a gente sempre... Cara, o ambiente ele muda. É. O ambiente muda. Então, se você tá com pessoas que buscam isso, se você tá num ambiente que move ali... Cara, tem uma energia que move isso. Eu não sei te explicar o que é. E não é papo de não coach, é papo né? de coach, não é papo de coach. Alô, Isso acontece, Marçal, né? Isso aí acontece na prática, né? O ambiente, ele molda o ser humano. E assim, é conexão mesmo, cara. Quando você conecta com pessoa que busca conhecimento, automaticamente você vai buscar conhecimento com ele. Ou que seja aprendendo com ele, mas você busca um conhecimento. Busca. Então, assim, se a gente senta numa mesa, tem uma frase até que clichê do Júlio, né? Não é clichê, né? Mas assim, se você senta, não é nem do Júlio. Se você senta numa mesa com 5 idiotas, você será o sexto. Sexto idiota. Então, assim, sente com 5 inteligentes, com 5 pessoas milionárias, que você provavelmente será o sexto também. Ou seja, funciona tanto pro crescimento como pro... São padrões de comportamento, né? Padrões de comportamento. E quando, assim, você pega ali uma galera que já tem padrões de comportamento e não te dá gatilhos pra usar os seus que te atrapalham, é outra história, é outro papo. Porque, assim, se você ficar no seu meio ali, no seu ambiente, com pessoas que você já conviveu uma vida inteira, não conseguiu, não que você não tenha que deixar de ver com essas pessoas, mas que você conviveu ali e não te agregou algo, não te impulsionou pra algo, conecte com outras, porque ali você sempre vai ter gatilhos que te seguram, que te travam, que te bloqueiam. Que te bloqueiam, exatamente. E o ambiente terapêutico, eu que sou hipnoterapeuta e atendo também em alguns casos, eu percebo que no consultório a pessoa ela sai dali com uma certa energia, uma energia positiva, e o grande problema é que ela volta para o ambiente onde está a doença, está instalada a doença. Exato. Então, ela precisa entender que aquele ambiente ele não faz bem, né? E tentar estar ali estrategicamente, consciente daquele ambiente e tentar não ser contaminada por ele. E isso acontece no ambiente de trabalho. Até falei com uma amiga recentemente, existe aquele ditado, né, nas empresas onde que uma laranja podre apodrece as outras. O inverso é verdadeiro também. Então, você pode ser agente de transformação e mudança para o positivo. Eu costumo falar que se você está num ambiente onde você não percebe que tem alguém do bem, seja você essa pessoa do bem, né? E pare de reclamar, porque geralmente essa pessoa entra num ambiente... Sim. E fica contaminada por ele. E assim, às vezes a gente chega a pensar, até foram alguns questionamentos que eu fiz. Será que eu não sou a laranja podre do ambiente que eu tô? Se você for interesseiro, sim. Seja interessante. Agrega no ambiente que automaticamente você vai subir junto com todo mundo que tá ali. Inclusive, esse é o princípio do network, né? Ser interessante sem ser interesseiro. Né? E quando a gente fala isso, eu sempre falei também nos meus ambientes de trabalho, para os meus amigos... Porque o puxa-saquismo existe. E ele é nítido. Hoje, né, é descarado alguém que puxa saco. E eu sempre falei que, cara, puxa-saco não é para profissionais de alta performance. Agora, aquele cara que sabe criar bons vínculos, aí sim, ele tá no caminho certo. Porque cara, criar vínculos é diferente. Eu tava pensando esses dias, em um dos cursos que a gente fez em Atibaia, tinha uma dinâmica da gente pontuar alguns pontos positivos da gente. Na verdade, do outro. Que a gente notava. Cara, eu era muito bom formador de grupo. Sempre fui ali o cara que juntava todo mundo pra ir ali no barzinho tocar um violão. Não sei se é por causa da música e tudo mais. Pra ficar ali conversando até de madrugada, pra ter que acordar no outro dia, 7 horas da manhã, e tá lá na sala escutando, aplicando dinâmica, entendendo teoria e tudo mais. Então assim, eu sempre formei grupos e não foi só lá não. Era na bola, era na música, era o churrasco. Inclusive, cara, direto eu faço conexões que às vezes eu tinha lá atrás, inclusive apareceu esses dias a Alessandra, que a gente conhecia, ela me conhecia principalmente, porque eu tinha 8 anos de ir na casa da mãe dela e conectamos de novo. Assim, algo como se a gente conhecesse há anos, que realmente a gente conhece, como se a gente convivesse há anos, mas convivemos lá atrás e voltamos a conviver agora. Então, assim, a gente criar conexões verdadeiras, criar ali... conhecimentos verdadeiros, relacionamentos verdadeiros, que independente do tempo que você encontrar, rola. O tempo não separa, não é, assim, nem falo que separa, porque às vezes não é algo que a gente tem a necessidade de estar colado e tudo mais, mas é algo verdadeiro sempre quando você está junto. Então, assim, você conseguir conectar com pessoas, conectar com grupos e ter essa habilidade, pra mim foi importante demais desenvolver isso.
E Porque- é uma habilidade nata de quem empreende, né? O empreendedor nato, ele tem essa habilidade de formar grupos, né? E é necessário, é uma habilidade necessária É para necessário. montar times, equipes, enfim. E quando você consegue fazer isso com naturalidade, cara, parece que é algo que você não faz. Porque assim, você faz inconsciente, o competência inconsciente, né? Você tem a competência de fazer, consciente, mas você faz com tanta naturalidade que você faz sem ver. É meio que, como é que você fez isso? Não sei, eu só fiz. Porque é algo seu, Não sei é algo que eu sei. genuíno. Não Você sei que eu sei. Não sei que eu sei. Então assim, é algo genuíno, você não gasta energia nenhuma pensando nisso. Então, quando a pessoa é muito ruim de grupo, muito ruim de gestão e tal, ela vai gastar muita energia e às vezes a energia que ela poderia usar para impulsionar o negócio dela, para impulsionar a vida dela mesmo. Diegão, você acredita que essa habilidade que você veio desenvolvendo ao longo do tempo se fez através do autoconhecimento, vivenciando esses Total. cursos, PNL, que eu sei que é uma técnica maravilhosa, que eu acredito que isso devia ter, né? A gente fala sobre empreendedorismo nas escolas infantis, a gente fala de inteligência emocional nas escolas infantis, mas tem várias técnicas que são essenciais para ter uma escola infantil, né? Como finanças, empreendedorismo, Cara, PNL, e tudo isso são ferramentas de ressignificação, né? De te colocar num momento de entender que existe a neuroplasticidade e ela é possível através do momento que você conhece. Porque se eu não sei que eu tenho um problema, como é que eu resolvo ele? exato. Você não Então, tem consciência, né? Não tem consciência. E acaba assim, quando você começa ali ter na escola, inclusive eu acho que seria, a gente até, quando a gente tá nesse meio, a gente meio que fica cobrando, nossa, podia ter na escola, tem que ter. E a gente acaba ficando chato. A gente acaba ficando, na época quando você faz o prático, você fala, você ficou chatíssimo, né? Por quê? Você quer aplicar aquilo ali em todo lugar. E na escola, cara, não sei se até tem projetos de líderes em escola hoje, eles compram algo, mas como tratam como psicologia. Então, assim, às vezes eu acho que é mais raso. Se a gente colocasse ali PNL para educação financeira, comportamental, objetivos e tudo mais, a gente teria ali na parte de escolher a faculdade, você não teria um cara abandonando no segundo colegial porque passou em odonto. E ele chegar lá no finalzinho e parar. E ir buscar outra coisa. Com certeza. Porque ele construiu ali a base que a gente falou. Sim, então se a gente começa a trabalhar essa parte de inteligência emocional na escola, cara, a gente tem um resultado que é muito mais rápido. Às vezes você não precisa passar aquele processo inteiro de perda, de dor, pra você poder aprender com alguma coisa. Cara, eu coloquei essa camisa aqui estrategicamente porque eu sei que a sua história ela tem muito a ver com isso. E às vezes a gente fica muito apegado nos limites, porque desde criança a gente é pregado o tempo inteiro a estar limitado. Não sobe, não faz, não pode, não, 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 não. E você cria uma barreira do limite na sua mente e que para ressignificar isso ao longo da vida é muito desafiador. E aí, quando você se depara com os efeitos que esse problema causa lá na infância, é que você vai buscar ajuda. É que você vai buscar melhor entendimento sobre. E o que acontece? A gente precisa potencializar os nossos potencial. Por quê? Porque a gente sabe dos nossos limites, só que a gente não conhece o nosso potencial. Então a gente tinha que deixar de lado os limites e acreditar no nosso potencial. E você é um cara que veio ao longo da sua trajetória, por isso que eu quis te trazer aqui. Mais uma vez eu agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui, eu que agradeço cara, o convite. é uma história que eu tive acesso e eu vi que foi assim o tempo todo de superação, né? O tempo todo de desafio. Tem pessoas que chegam no primeiro momento de desafio, principalmente financeiro, e desiste, né? E aí ele se aceita viver uma vida abaixo da média, medíocre, ganhando salários limitados, né? Tendo uma vida limitada e não consegue desfrutar do potencial que tem porque não sabe que tem o potencial que tem. Quando você não sabe onde você quer chegar, Qualquer caminho serve. é o que acontece. A galera não sabe onde ela quer chegar. Eu falo assim, Diego, esses clichês de coach, existe um pré-conceito do coach, e aí esses coaches se modernizaram para mentores. Eu costumo dizer que o coach ele faz pergunta e o mentor ele dá solução. Então eu me coloco como um mentor porque essas experiências que eu adquiri ao longo da vida, ao longo dos cursos que eu fiz e você a mesma coisa, a gente foca na solução, a gente não perde mais tempo com o problema em si, porque o problema está ali para ser solucionado.
Então, quando a gente chega nesse nível de consciência, cara, não tem problema que você não consegue resolver. Não tem. Inclusive, eu falo o seguinte, você pode ter todos os problemas do mundo, até você ter um problema de saúde. Porque depois você vai ter só um problema, que é o de saúde. Então, por que eu não acordo todos os dias motivado, animado, a fazer algo diferente, a projetar algo para a minha própria vida, algo em benefício ao outro, algo que vai potencializar o resultado do outro? Porque eu tenho certeza que esse podcast, esse momento que nós estamos aqui, vai agregar para a sua vida profissional. Como você falou no início, cara, eu não imaginava que um dia eu ia estar aqui. Então, hoje você está aqui num ambiente legal, num ambiente próspero, né? Levando parte da sua história, do seu conhecimento. Eu tenho certeza que tem uma galera assistindo aí e que vai assistir ainda, porque isso vai subir para o YouTube, vai ficar lá gravado na íntegra. Então, segue aí o YouTube do TV Uberaba Online, porque essa história ela vai fazer com que outras pessoas que estão em algum momento dessa história que você contou, a dar o próximo passo adiante. Inclusive, Clóvis de Barra sempre fala, né? Para trás nem para pegar impulso. Então, cara, vou falar com quem tá bloqueado aí na vida inteira, cara. Se for pra ser cômodo, que fique em casa. Só que você vai ter que pagar o preço. Cadê a comida da sua casa? Cadê o rolê da sua casa? Então, assim, saia. Zona de conforto é sua cama, travesseiro e cobertor. Conforto melhor que esse tem? Não tem. Mas você precisa sair, cara. É igual empreender. Quantas vezes você traçou ali na sua vida, nossa, com vontade de abrir um negócio, com vontade de fazer não sei o quê. Aí você não abriu, você passou na porta do cômodo lá e tava lá a placa, inaugura-se tal dia, fulano de tal. Não foi você porque você não fez. A diferença de você pro cara de lá foi que ele só teve coragem. Então, assim, ter coragem é assumir o risco. É pôr a cara, é entrar de cabeça no negócio que você estiver fazendo e despejar ali toda a energia que você tem pra fazer aquilo. Porque por um momento da minha vida, e talvez por esse motivo eu bati tanta cabeça, foi ficar pensando, o que eu vou fazer? Não, eu vou fazer isso aqui. Aí começava, parava. Aí eu vou fazer isso aqui, começava, parava. Como eu vou fazer isso aqui, começava, parava. Mas isso não é algo que talvez, assim, que eu tinha consciência. Era um padrão de comportamento. Padrão de comportamento. Padrão de comportamento. E como surge padrão de comportamento? Pelos nãos que você falou. Não faz isso. Ah, não, eu acho que isso não vai dar certo. Ah, mas você vai montar uma barbearia porque nem eu cobro isso. Olha só, e é da sua própria mãe. E você acha que é de mal? Não, de jeito nenhum. Ela é de acordo com a experiência e conhecimento que ela tem. Exatamente, mapa e território. E aí ela precisa... e aí a PNL fala, né, que o mapa não é o território. Então, quando o mapa não é o território, eu tô falando sobre o meu mapa no seu território. Aí quando você faz isso, não vai funcionar. O seu mapa se constrói de acordo com suas vivências, com aquilo que você passou com relacionamento, com aquilo que você passou com família, aquilo que você passou com tudo. Então, assim, o que eu uso a PNL, eu uso tudo isso hoje? Construção de identidade do Antônio. Por exemplo, vamos tomar banho? Não, eu não quero, porque às vezes ele tá brincando, ele não vai querer tomar banho. Em vez de eu falar, então, vamos tomar banho? Não, Antônio, o que você acha? Você prefere tomar banho daqui 5 ou daqui 10 minutos? Ou seja, ele escolhe. Ou seja, o banho tá definido que vai acontecer. Tá definido que ele vai tomar. Só que aí quando ele escolhe 5 ou 10 minutos, na cabeça dele, talvez inconsciente, talvez não inconsciente, é uma decisão dele. Aí você chama ele daqui 3 minutos. Antônio, já deu os 10 minutos. Ele vai de boa. Ele vai. Então, assim, pra que você vai arrumar uma dor? Você não precisa arrumar ali uma discussão, não precisa fazer nada. E essa técnica funciona com adulto. Funciona. Porque em alguns momentos você quer influenciar de alguma forma e de forma positiva. E a pessoa não se toca. E aí você dá uma opção, você dá a chance dela decidir algo que já foi decidido lá atrás. É sensacional. Tá pronto. Então, assim, quando você vai montar o seu negócio, essas decisões não é alguém que cria pra você. Aí é onde você tem que assumir a rédea e criar você mesmo todos os dias. Então, assim, todos os dias você tem que criar soluções. Todos os dias você tem gargalos pra fechar, mas você tem que lembrar que quando você fecha isso aqui, você abre o de cá. Então, assim, o tempo inteiro você tá ali tapando buraco. E outra coisa, você monta um negócio, você tem que aprender a colocar o seu dinheiro trabalhar pra você. Porque você investiu. Mas você também tem que saber cuidar para aquele dinheiro não desvalorizar. Porque quando você monta um negócio, ele tá dando bem, ele vale 1 milhão. Na hora de você vender, ele vale 100. Porque tá fechando no vermelho, tá indo de água abaixo, você não tá gerindo como você deveria. Então, assim, se tiver dando bem, toda hora tem comprador. Principalmente quando não dá venda. Ou então quando você já vendeu. Nossa, eu te pagaria tanto.
Mas já foi vendido. Mas já foi vendido. Acontece bastante. É igual... raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece. É igual o quadro, né? Um quadro de exposição que ficou um tempo inteiro na vitrine, não vendia, ele ficou mais de 20 anos na vitrine. Um dia foram lá, colocaram a plaquinha dele só escrito, vendido, tantos milhões. Deu uma fila pra galera querendo comprar. Cara, como é que esse gatilho funciona na cabeça das pessoas, né? Tem uma passagem do... É até engraçado, o Tiririca, ele trocou de geladeira e deixou a dele lá na porta assim, de casa e passou 3 dias e ninguém levou. Dele colocou uma plaquinha de vendas, como tá no Brasil, levaram embora. E não compraram, né? Mas pelo menos levaram. Levaram ele embora. Então é isso mesmo, cara. Quando você começa a trabalhar esses gatilhos, você consegue alcançar situações ali que você precisa resolver, que você precisa criar. Só que, tome cuidado com esses gatilhos. Ô, Diegão, eu queria que, antes da gente caminhar pro final, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram de quem tá seguindo a gente. Ó quem tá aí hoje, ó. Jamir Júnior. Inclusive, cara... Isso merece vários cortes, hein? Precisamos trocar uma ideia, cara. Que convidado mais lindo. Tem alguém falando que convidado mais lindo. Certeza que vocês são meus amigos, cara. Esses caras são uns malucos. Estão falando de mim, rapaz. Deve ser, né? Porque só eu que falei. Cara, e vou te falar, viu? Dos podcasts que eu já assisti, você é o primeiro que deixa a gente falar. Cara, mas a história é sua, então a história tem que ser contada por você. E é por isso que você tá aqui, a sua história é massa. Alô, Ferreirinha! Aí, Ferreirinha tá aí também. Sucesso. Boa, Diego. Diegão, cara, eu quero que só antes da gente finalizar, para você trazer esse movimento que você faz. Você percebeu lá no passado a necessidade de formar novos profissionais. Então, profissional bom a gente faz em casa, existe essa frase, né? E aí hoje você não só produz esse profissional para sua própria barbearia, mas você produz ele para outras barbearias. E mais importante do que isso, você tá trazendo uma galera que às vezes está perdida no mercado de trabalho, não sabe o que fazer. Hoje eu estive na barbearia, vi o caso do Fábio lá, que o cara é motoboy, se descobriu aí na barbearia. Levava ali como segunda opção, mas agora ele viu que ele precisa investir, ele precisa pôr o dinheiro dele. Exato. Quando você não coloca, não paga por algo, porque se você não paga, o seu cliente é obrigado a pagar para você? Então assim, a importância de estar investindo buscar no conhecimento, no desenvolvimento. E assim, o fato de eu ter ido para formar profissionais foi justamente esse. A gente consegue trabalhar ali comportamentos, procedimentos, tudo com padrão, com cultura. Você criar uma cultura dentro do seu negócio. Cara, isso que você está falando é tão forte no sentido de que as empresas, né, as grandes corporações hoje, elas estão optando por soft skills a hard skills. Uhum. Porque, cara, o que é técnico aprende, ensina e tá tudo certo. Mas trabalhar esse comportamental naquela galera que tá aí, entendendo que não é só um corte de cabelo, né? Que o que vocês entregam é muito mais do que isso, é uma experiência, é uma autoestima elevada, é uma qualidade de vida que eleva ali naquele momento. Eu mesmo tive essa sensação estando lá, né? Consumindo do seu produto, então fico feliz porque o resultado foi muito bom. E eu queria, assim, né, que você fizesse uma chamada aí para essa galera que tá buscando aprender, que quer entrar com uma galera séria, que é comprometida, que, né, ensina todo o comportamental por trás da técnica e que isso tem grande valor lá na hora que ele estiver no campo de batalha. Eu falo assim, a gente construir algo ali dentro com os meninos que não é só corte. Cortar cabelo qualquer um corta. E tem corte que você faz pro cliente, que o cliente sai satisfeito, que o cliente vai conseguir pentear em casa, que vai fazer tudo. E tem o corte do ego, que é o corte que os barbeiros fazem pro outro barbeiro avaliar. Esse corte aí te toma tempo, te toma ali... Você acaba afastando, de certa forma, o cliente, talvez pela demora, talvez por você ter um cuidado ali, que todos não tenham. Mas esse corte que você faz pro outro barbeiro para satisfazer ego, ele não te deixa oferecer genuinidade do serviço. Então, o que eu falo pros meninos, não é só corte. A técnica a gente vai passar, mas nós vamos te ensinar a fidelizar, vamos te ensinar a conectar com o cliente, conseguir trazer ele para perto de você. E assim, a gente trabalha tudo isso, desde a criação da identidade do barbeiro até ingressar ele no mercado de trabalho. A gente já teve oportunidade, inclusive não temos um que não ficou sem trabalhar depois que parou.
Inclusive, um deles nós estamos buscando agora por ter sido feito em casa. A gente vai ter uma baixa imensurável ali dentro por questões da vida mesmo. E ciclos. Chegou a hora de construir famílias, né? Então, assim, vão voltar para casa, vão construir famílias e pra gente é até foda. Mas... Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, porque eu sei que esse momento aí tá emocionante, né, Diegão? Mas faz parte, né? Você acaba que... Eu costumo falar, eu tenho até um amigo que era meu chefe, e ele falava o seguinte, que quando ele olha para um profissional, ele não tá olhando para um único profissional, ele tá olhando que por trás desse profissional tem uma família. Tem. Né? E ele cuida não só desse profissional que tá ali prestando serviço, mas ele cuida de toda a família que tá por trás desse profissional. E isso é muito importante falar, porque a gente sabe que o mercado de trabalho hoje, ele tá carente de bons profissionais. E o que as empresas fazem? Elas precisam tapar buraco. E elas acabam colocando profissionais que não têm a tamanha qualificação para estar ali cuidando de outras vidas, né? Então, esse trabalho que você faz, ele é sensacional, porque você resgata vidas e coloca pessoas que às vezes estão perdidas ali num caminho que é próspero. E assim, a gente conseguiu mudar a identidade de pessoas ali dentro. Um deles já tá com a gente tá finalizando, polindo o dia a dia mesmo do profissional. E, assim, a gente vai encontrar profissionais formados que vão vestir a sua camisa. São poucos. E é triste ver ele abandonar isso pra encerrar. Abandonar não, encerrar esse ciclo pra viver um ciclo que faça mais sentido. Então, assim, ter esse profissional, ter esse modelo de profissional, formou o Matheus. Ter esse modelo de profissional me formará outros profissionais. Com certeza. E é a base, cara. E isso tá na essência, isso tá na cultura da Homem Barber Club. E, cara, e tem que seguir. Eu desejo muito sucesso pra você nessa jornada, nessa caminhada. Cara. É um cara que... quando eu tive a ideia do podcast Fora da Caixa, eu já tinha pensado em você, porque você é um cara que realmente faz fora da caixa, né? E não é só para você, né? Você não tá olhando só pro seu negócio, você tá olhando pro negócio do seu concorrente. Olha que louco se a gente for pensar nisso. Cara, eu entreguei, eu não tenho ego nenhum disso. Não tenho ego nenhum. A gente pôde estreitar relações com a barbearia daqui, que precisava de alguns ajustes. Falei, cara, eu tenho uma menina lá muito boa, terminando o curso agora. Te interessa? Conversa com ela, tá aqui. Cara, mas por que você vai me dar um profissional seu que tá lá? Cara, infelizmente eu também não posso segurar ela, impedir ela de crescer só pra eu não alimentar um mercado. A gente forma um profissional pra entregar ele pro mercado. Aí você tem a oportunidade, eu vou omitir essa informação, omitir essa proposta? Não vou. Tá aqui, tem você e tem você. Um deles, inclusive, olha pra você ver como que é as coisas. Um deles, eu falei pra ele, cara, eu estou trabalhando a agenda do Luiz, que é filho da minha prima, que tem uma história de vida muito massa, que a gente conseguiu, assim, trazer ele mais pra perto, mostrar pra ele um ambiente diferente. E eu preciso trabalhar a agenda dele primeiro, porque ele chegou primeiro. A gente tem que seguir uma hierarquia. Então, assim, eu não consigo fazer isso por você agora, totalmente. Se não for um problema, eu te acolho e a gente constrói algo junto na medida do possível. Mas tem essa proposta. Eu falei assim, cara, eu entendo a proposta, é muito mais perto da minha casa, mora próximo à Ilha do Marajó, mas eu prefiro ficar com você. Você me dá essa oportunidade? Que louco. Cara, é o que eu preciso ouvir. Então, assim, eu faço algo diferente. Porque esse cara não quer... Ele tá saindo totalmente da zona de conforto dele pra ficar no lugar que ele quer. É o ambiente, né, cara? É aquilo que o cara vive ali, a energia. Inclusive, a Mirelle tá falando aqui, ó. O Diego não forma profissionais, ele forma pessoas e isso é o que é o diferencial dele. É o nosso. Essa é minha baixa, viu? Mas ela tá aqui, cara. Ela tá com você aí o tempo todo, tá ativamente aqui nos acompanhando. E eu tenho certeza que, cara, que é um motivo bom, né? Essa transição, esse ciclo aí é pra um sonho, um propósito que ela tem que estar ali na frente e que, cara, você faz parte desse movimento, desse momento. E eu tenho certeza que ela tá muito feliz aí por saber que pôde contribuir com você e com a sua história. Que isso, é modelo. Modelo de profissional que os meninos estão... A gente tá moldando os meninos com base nisso. O Matheus foi moldado assim. Tá modelando ela. Sim, é o modelo. É isso aí. É o e caminho. A PNL ensina isso, né? Modelagem. Né? Querido, quero te agradecer demais. Aqui a gente teve vários elogios.
Esse episódio ele vai ficar gravado, é o primeiro de vários outros episódios que a gente vai ter aqui. Então, para você que assistiu esse e gostou dessa história, essa é uma história real de pessoas de sucesso, continua seguindo a gente aí, segue o meu Instagram, pode comentar, mandar no direct, segue também aí o TV Uberaba Online, que é o nosso parceiro aqui, que está sempre conosco, tem aí transmissão com essa qualidade, com esse nível de áudio e vídeo que vocês estão acompanhando. E histórias como essa do Diego a gente vai acompanhar aqui nos próximos episódios. Então fica com a gente, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal. Quer lançar aí alguma promoção, alguma campanha para quem for na barbearia falar que viu aqui no podcast? Cara, vamos fazer aí, o que fica legal? Vamos fazer 20% de bônus para quem veio através daqui. Qualquer serviço, os caras vão fazer barba, serviço, cabelo, qualquer fazer... dia, qualquer serviço. E assim, vão conhecer a gente, vem conhecer o ambiente, tomar um café. Não precisa ser nosso cliente, pode ser barbeiro, eu não importo. Eu não tenho, como eu falei, não tenho ego, não tenho problema nenhum com a barbeirada daqui. Inclusive, cara, eu acho que deveria juntar. Barbeirada só no trânsito, que o trânsito de Uberaba não, essa daí não dá, cara. Tá. Essa aí arranha carro, dá despesa, dá prejuízo. Mas assim, vamos colar, cara, juntar uns aos outros. A transição de barbeiro de uma barbearia para outra acontece. Não natural. Adianta ficar triste com com a barbearia que o cara tá indo. Elevar o nível de consciência que esse processo é natural, né, natural, Diego? É o que nós estamos falando, são ciclos. Se ele não sair pra do outro, uma hora ele sai pra dele. É muito melhor ter um profissional satisfeito dentro do seu negócio do que um profissional que não quer. Que infelizmente às vezes ele tá ali, mas tá pensando numa oportunidade melhor e tal. E todo mundo, assim como a gente, donos de barbearia, procura um ambiente melhor, um ambiente que a gente ganha mais, um ambiente que a gente prospere mais. O barbeiro também é assim. Principalmente se ele tiver mosquitinho do empreendedorismo. Pessoal, então vamos lá. O podcast Fora da Caixa tá aí beneficiando vocês que irem pessoalmente na Home Barber Club, que fica ali na Fidelis Reis, e falar que viu aqui o podcast Fora da Caixa, vai ter desconto de 20%. Então é mais um benefício que a gente consegue levar. Eu vou lá amanhã usar esses 20%. Já tá agendado. Eu vou lá amanhã usar esses 20%. Então faça bom uso. Fala que viu aqui no Fora da Caixa Podcast. E vocês vão ver que a experiência lá dentro é sensacional. Não é só um corte de cabelo. Fechado, meu querido? Cara, obrigado demais. Obrigadão. Você é fera. Vamos fazer outras vezes. Siga forte aí no seu propósito. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter muito sucesso. Daqui uns dias tem palestra aí, não tem não? Tem uma palestra que está marcada já. Dia 27/11, na cidade de Sacramento. Eu tenho vários amigos lá. E a ideia é levar esse conhecimento para Sacramento. Inclusive, tá no link da minha bio, tem lá o link direto que você entra na página de vendas. E tem todas as informações, provas sociais, depoimento de quem já assistiu a palestra. É realmente transformador. Então, se você busca algum tipo de movimento ascendente na sua vida, vá a uma das nossas palestras. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com 1% de transformação. E aí a gente vai rodar algumas cidades e a próxima data é em Sacramento, no dia 27 de novembro, lá na Casa da Cultura. Então, se tiver oportunidade, é aqui do lado, pertinho a cidade, vá lá. Eu vou. Fechado. Vou querer te ver lá, hein? Claro. Fechado, meu amigo? Prazeraço, mais uma vez. Obrigado. Fica com Deus, obrigado, viu? Com Deus. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. A TV Uberaba Online serve como plataforma para divulgação de diversos pontos de vista e opiniões. Qualquer comentário, imagem ou mensagem expressados durante os programas representam exclusivamente as opiniões dos indivíduos envolvidos, não necessariamente refletindo as visões do nosso canal ou de seus administradores. A TV Uberaba Online não assume responsabilidade pelo conteúdo das contribuições individuais, mas se esforça para proporcionar um espaço aberto, democrático e diversificado para a discussão e expressão de ideias.